Ações da Cielo, da Oi e da IRB. Hoje eu vou falar sobre 3 ações polêmicas e a questão é, chegou a hora delas? Essa é a análise, mas antes de começar o vídeo, dá um like. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você é inscrito, inscreva-se novamente que o YouTube tem retirado a inscrição de muita gente. E comentem, vocês têm alguma dessas ações? Eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar aqui. E o sorteio sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram. O link está aqui embaixo. Se você não faz parte do meu Instagram, me siga lá também. E vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou falar aqui sobre 3 ações polêmicas, 3 ações que não são o padrão, né, com alguns problemas. E quando a gente fala de investimento em ações fora um pouquinho, né, do normal, com muita volatilidade, a gente está falando aqui de filosofias de investimento diferentes, então muita coisa que serve para um investidor, não serve para outro, você precisa entender qual é teu perfil, qual é o teu nível de risco que você tolera, né, para saber no que exatamente está investindo. E para começar, né, vou colocar aqui nesse gráfico o preço dessas 3 ações nos últimos 5 anos, vamos falar um pouquinho sobre o longo prazo, o que aconteceu com elas, né? E o que a gente vê? O Ibovespa subindo 80% nesse período, a IRB caindo 64%, a Cielo caindo 88% e as ações da Oi caindo 75% nesse período longo, tá? E o que, né, aconteceu aqui? Eu vou mostrar cada uma delas, né, o que está acontecendo, qual o momento, qual o resultado, né, o que esperar daqui para frente. Vamos começar pela Cielo. Quando a gente olha para a Cielo, né, colocando aqui esse gráfico, nos últimos 5 anos, né, a gente veio falando de preço, uma ação aqui que já foi cotada acima dos R$25, hoje na casa dos R$2,70, então uma destruição forte de valor. E o que ocasionou isso aqui? Bom, acho que o primeiro ponto para o investidor entender é o negócio, é o business, né? Se de fato teve uma mudança, quais foram os fatores que causaram esse negócio. Estamos falando aqui de uma empresa, de uma adquirência, né? Então ganha dinheiro fazendo transações para as operadoras, né? Master, para Visa, ali para quem está operando no sistema de cartões de crédito e débito, então ela faz essas operações e fica com um pedaço do dinheiro, né, que é transacionado. O ponto é, o mercado brasileiro mudou muito nos últimos anos. Quando a gente volta 10, 12 anos aqui, a gente via na história que existiam 2 empresas fazendo isso, que era a Cielo e era a Rede, né? Que tinham exclusividades com Master e Visa. Era um momento diferente, era uma economia diferente, era uma economia travada, né? A nossa economia era muito mais fechada e existiam exclusividades e taxas altíssimas, tá? Então, quando a gente fala taxas altíssimas, muitas vezes os varejistas pagavam 8%, 9% para poder fazer uma transação de cartão de crédito, o que parece para qualquer pessoa um número absurdamente alto. Bom, o que a gente assistiu ao longo do tempo, né, é que as barreiras foram sendo quebradas, os monopólios caíram e hoje existe uma competição muito grande, tá? Então, tudo que a gente tem de comparar não vai fazer muito sentido, porque o business, o negócio em si mudou, não é o mesmo, né? Antes existia um monopólio, onde as empresas conseguiam aqui exercer essas taxas altíssimas e ter margens EBITDA na casa de 60%, 70%. Então isso não existe mais, tá? O business que existia em 2015, 2014, 2016 não é mais o de hoje e provavelmente nunca será, não tem como voltar, né? Ninguém vai estar disposto a pagar aquele nível de taxa, né? Hoje praticamente é tudo muito próximo a zero, né, essas novas entrantes. Mas para mostrar para vocês, né, o quarto trimestre, né, de 2021 e 2021, o que a gente vê? A gente vê um crescimento de receita, né, consolidado aqui no Brasil, 4,5% crescendo ano contra ano, então para um negócio que parece bom. Quando a gente olha para o resultado líquido, tá? Então, ou seja, para o lucro líquido de fato, a gente vê uma melhora considerável. Aqui a gente está falando de 98% de crescimento em 2021 contra 2020, tá, pessoal? Então, esses gráficos todos eu deixo no meu Telegram, então se você quiser baixar eles ali para acompanhar, já está disponível lá, tá? O link está aqui embaixo. E o Telegram não foi banido, né? E no meu Telegram também não tem nada de legal, então o STF não vai bloquear, e fiquem tranquilos, entrem lá. Mas o ponto é o seguinte, olhando nesse primeiro número, parece uma porrada. A empresa virou, melhorou, de fato. E aí quando você olha para o histórico, né, você pega o que era o lucro da Cielo antes dessa competição que existia. A gente estava falando de um lucro próximo a 4 bi de reais, tá? Então, o que aconteceu aqui? Não foi
uma melhora, uma mudança? É que 2020 foi um ano muito ruim, foi o ano da pandemia que pegou em cheio as empresas. Então, quando a gente olhava aqui, tinha um efeito pandemia. Essa volta, né, esse nível aqui de 1 bi, é um nível de normalidade dela, tá? A gente pode trabalhar até um pouquinho mais, entregando um lucro acima de 300, 1 bi 200. Pode ser, mas não significa que vai voltar para aqueles 4, tá? Então, acho que assim, essa empresa de adquirência aqui, nesse nível de rentabilidade, ok. A gente está falando de uma empresa que está valendo 7 bi, ela não é cara, né? Ela até que, olhando para o múltiplo, é descontada. A questão é crescimento, né? Num negócio onde cada vez mais existem novos competidores e pressão por margem. Então é redução do market share e aumento aí da competição, reduzindo as margens, tá, pessoal? Então, assim, na minha visão, não mudou. O negócio em si, né, a competição em si, não é boa, não é mais como era. Vamos partir para a segunda empresa dessa análise, que é a IRB, né? Então, Instituto de Resseguros Brasil, uma empresa que faz resseguros, ou seja, as seguradoras, né, quando fazem um seguro, teu carro, tua casa, entre outros seguros, né, que são seguros com risco maior, por exemplo, com aviação, navegação, elas não ficam com risco. Elas fazem o resseguro do seguro que ela vendeu para estar arrediado, tá? Então isso é uma prática normal no mundo, é um business para outros business, né? Então é um B2B, é um negócio que é rentável, que existe, que não teve nenhuma mudança. Quando você olha, o negócio de resseguros no Brasil ou no mundo mudou? Não teve nenhuma mudança. É um negócio rentável? É. Qual o problema da IRB? De forma simples, né? Ela passou por uma gestão que fizeram fraudes, né, para mudar os números ali, para ter um resultado melhor, em função de bônus, entre outros pontos aqui. Não vou entrar no mérito desses todos os detalhes, já falei muito do que aconteceu disso em 2020, mas o ponto é, quando você olha para o business, o negócio, né, de resseguros no Brasil ou no mundo não é ruim, é um negócio rentável, porém, né, vamos olhar aqui para a empresa, e para entender um pouquinho qual que é o problema. Então, quando a gente olha aqui, né, para o resultado do quarto trimestre e 2021 em cheio, né, a gente vê aqui uma melhora nos prêmios emitidos, né, empresa emite prêmios, estão falando de seguros, mas quando você começa a olhar, vou já colocar aqui na última linha, né, do lado de lucro líquido, o lucro líquido não teve entre aspas uma melhora, né, ela saiu de um prejuízo de quase 1,5 bi para 680 milhões de reais, então continuou dando prejuízo. E qual o ponto? O ponto é, essa empresa teve uma grande quantidade de operações ali e ajustes em balanço que não eram o mais fair ou o mais legal possível. Não temos ideia de qual é o nível de rentabilidade dessa empresa. Quando você olhava antigamente para a empresa, olhava para aquele nível de lucros, você tentava projetar para frente para tentar ter uma expectativa, né, ou fazer um valuation do que ela deveria valer. Bom, nesse momento, você não sabe, o para trás não era verdadeiro, fizeram-se alguns ajustes, mas a gente precisa ter um nível do que é esse negócio, né? De qual é o nível de rentabilidade da IRB para ter uma expectativa de quanto ela vale. E a questão é, não tem âncora, a gente não consegue balizar qual é o nível de rentabilidade dessa empresa, porque ela continua dando prejuízo, né? Um outro ponto aqui foi a geração de caixa, né? Quando você olha para a geração de caixa no ano, ela vinha positivo, aí no ano em si, ela foi até que positivo, né? Foi 368 milhões de reais, mas quando você olha para o quarto trimestre, ela teve um consumo de caixa de quase 1,2 bi aqui. E aí, quais os pontos que explicam esse consumo de caixa, né? Entre eles é o maior volume de pagamentos decorrente de melhorias operacionais implementadas pela empresa. Ou seja, um consumo absurdo de caixa em um trimestre aqui, teoricamente pagando mais sinistros, isso aqui parece um pouquinho mais do mesmo que a empresa vinha fazendo. Então, o ponto é, o negócio em si é bom, a empresa ela tem controladores sólidos, né? Fez a mudança da gestão, mas não dá para ter uma ideia do que é nível de rentabilidade desse negócio, tá? Por isso que eu acho muito arriscado, mas é um case diferente da Cielo. E vamos falar aqui da terceira ação, né, que é a Oi. Muita gente me pergunta, né, Rafa, que ação comprar? Como montar uma carteira personalizada? Bom, dentro da Levante nós temos aqui um time que eu toco que faz carteiras, né, personalizadas, um acompanhamento exclusivo, que se chama Infinity. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link aqui com o WhatsApp do time, ou quem quiser conversar, fica à vontade. Então, quando a gente fala de Oi, né, vou colocar aqui na tela, a gente vê o gráfico, era uma ação que já chegou a bater R$4 aqui nesse período de 5 anos, abaixo de 1, uma empresa em recuperação judicial. Então, quando a gente olha para o negócio de telecom no Brasil, é um negócio bom, é um negócio sólido. O que aconteceu com a empresa? Né? Ela teve problemas financeiros lá atrás, né? Tentou ser agressiva demais,
queimou caixa, errou muito, se endividou, se alavancou e acabou entrando em recuperação judicial. E aí, olhando para o resultado, não é o business que a melhor forma possível para entender a Oi ou para tentar entender se ela vai virar ou não é o resultado. Eu vou colocar aqui o resultado rapidamente do terceiro tri. O quarto vai sair em breve, mas quando a gente olha aqui, a gente não vê nenhuma grande melhoria no ano, nem no trimestre, uma pequena melhora aqui do lado de margens e EBITDA. O ponto é endividamento, né? Então estamos falando aqui de uma dívida de 29 bilhões de reais e a questão da Oi é uma reestruturação da empresa como um todo, com venda de ativos e seguir com uma empresa menor, né? Uma mini Oi, e conseguir rentabilizar esse negócio, que é o caminho que ela tem trilhado, trouxe muita gente boa, tem feito esse processo, né? Então, recentemente, o CAD aprovou a venda dos ativos da Oi Móvel. Isso segue dentro do plano que ela desenhou. E agora, né? O que esperar para a Oi daqui em diante? Bom, então é a operação de fato de venda ser concluída, né, desses ativos, entrar o caixa para a empresa conseguir pagar boa parte das dívidas, sair da recuperação judicial e aí continuar com uma empresa menor, trabalhando, né, conseguindo entregar bons resultados, mas uma reestruturação mais a longo prazo, né? Porque a empresa daí muda, né? Você está falando de uma empresa menor, ativos, uma quantidade menor de ativos, um baixo endividamento, sem recuperação judicial, mas aí a empresa vai depender muito mais do micro, de entregar bons resultados, né, daqui para frente. Então, bom, quando a gente olha para os três ativos, né, a Cielo é um negócio onde é o pior negócio, né, um negócio onde cada vez mais vai ter concorrência e queda de margem. Queda de market share, queda de margem. Quando a gente olha para a IRB, é um bom negócio, mas não existe uma baliza ali de quando a empresa vai começar a mostrar qual é a real rentabilidade, né? Então fica um pouco difícil para quem não está no dia a dia da empresa ter esse parâmetro e para conseguir entender qual que é o nível de valuation. A Oi é uma empresa em recuperação judicial que deve sair, dado tudo que está fazendo, né, tudo que vem desenhando, e que pode ter, pensando nos três aqui, a melhor história, né? Então ela pode sair dessa recuperação judicial, concretizando essa operação da venda da Oi Móvel, e aí ficar com uma empresa menor, e aí conseguir administrar bem as dívidas e conseguir crescer operacionalmente, tá? Então, um dos ativos aqui, onde desses ativos estressados, onde eu vejo a melhor história, tá? Mas são ativos todos complexos, que tem que ficar muito próximo e que existe um risco alto, tá, pessoal? Então, esse tipo de ativo não é aquele ativo onde eu olho e vou falar, vou multiplicar meu capital 10 vezes. Não. Eu acho que assim, existe upside em alguns casos, né? Como estou falando aqui do lado de Oi, não tenho dentro das minhas carteiras, mas para quem quer se aprofundar, né, quer ter uma posição, é um negócio de se aprofundar e estar próximo, tá certo? Bom, acho que esses três pontos que eu queria, as três ações, né, que eu queria trazer aqui um pouco para vocês, discutindo aqui, que são cases que muita gente me pergunta. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, vai ter sorteio de garrafinha e livro, e também entre no meu canal do Telegram. Até o próximo vídeo, um grande abraço!